Essa noite te pedirão a sua alma, e para que você tem guardado sua alma? Essa palavra na Bíblia é como se Deus estivesse dizendo: hoje você vai acordar sem saber de nada, como se fosse mais um dia normal na sua vida, só que às 10 horas da noite vai ser o seu último suspiro aqui na Terra. Você vai sofrer um infarto e vai morrer. E você não faz ideia de que isso vai acontecer. É como se Deus estivesse falando isso. E nós deveríamos ter medo desse dia. Nós deveríamos estar preocupados com esse momento. Porque vai ser simplesmente assim, como um ladrão que vem quando você menos espera. E sua alma vai ser retirada desse universo. Então, as pessoas podem fazer inúmeras coisas na vida. Podem ter grandes talentos, elas podem ser boas pessoas, né? E esconder uma questão que vai impedir a salvação dessa pessoa. Principalmente se ela tiver consciência das questões de Deus. Eu nem digo que Deus possa cobrar de pessoas que não têm essa consciência. Quem são as pessoas que não têm uma consciência acerca das coisas de Deus? São as pessoas que em nenhum momento elas param para pensar dessa forma. Isso não passa na mente dela. Ela não tem essa cobrança, né? Ela não tem esse pensamento. Mas quando você tem essa cobrança dentro de você, quando você raciocina e faz um balanço da sua vida, isso significa que você tem alguma noção de que as coisas podem ficar ruins no mundo espiritual para você. Nós sabemos que Deus é amor, nós sabemos que Deus é capaz de tremendas coisas para nos abençoar, para nos ajudar a encontrar o caminho, mas a Bíblia fala, devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Tem pessoas que só querem considerar a bondade de Deus. E isso não está certo, porque a moeda tem duas faces. O Evangelho, a Bíblia, ela é um livro de transformação de vida. Ela é um livro de contato pessoal e individual de cada pessoa, né? E às vezes eu vejo as pessoas com a espada na mão, guerreando, lutando sem armadura nenhuma, sem eles querem vencer uma guerra que eles estão lutando numa guerra, quando na verdade as suas maiores batalhas eles não conseguem vencer. É lógico que enquanto você está numa guerra, você tem entusiasmo, tem força, tem preocupações, você está guerreando, você está lutando e Deus vai te ajudando, né? Jesus disse, toda árvore que der bons frutos, Ele limpa para que produza bons frutos. Então Deus vai acrescentando conhecimento nesse teu caminho. Ele vai acrescentando possibilidades de você começar a glorificá-lo com a sua vida. E isso vem com o entendimento. Eu vejo pessoas que não têm esse entendimento porque querem cobrar de todo o universo. A Bíblia fala que nós temos o direito de julgar os de dentro, mas os de fora Deus os julgará. A igreja de hoje faz diferente, ela julga os de fora e os de dentro elas deixam viver. Como assim? Muita gente enriquece da fé pregando o evangelho michuruca porque as pessoas não julgam os de dentro, não julgam o que estão pregando. Você vê grandes líderes de igreja eram para estar arrumando confusão. É lógico que não é que o cristão tem que viver contendendo, né? Paulo disse, não é, o cristão não tem que viver em contenda, mas também disse que tem que haver alguns desentendimentos às vezes. Você não pode viver contendendo, mas quando é necessário,
se contente por alguma razão. E qual é a razão? Brigar para que se mantenha a verdade nos argumentos teológicos, para que se alinhe ao caminho. A Bíblia, isso não é julgar uma pessoa, isso é você observar o que aquela pessoa está pregando e você dizer, não, isso está errado. É corrigir, redarguir, repreender. Isso são atributos de quem serve a Deus. Mas saber, às vezes a pessoa te corrige numa coisa que ela não sabe e ela também acaba aprendendo. Ela não sabe, mas ela vai te corrigir de uma forma errada, de uma forma imatura, mas ela ganha o conhecimento. Às vezes as pessoas não recebem de imediato aquilo que você prega, né? Porque tem gente que ainda está naquela fase de, eu digo assim, um extremismo cristão. E essa fase você não tem um equilíbrio ainda. Você acha que tem todos os argumentos, todas as respostas, mas não há um equilíbrio ainda. Então essa fase é uma fase de início da fé. Então não adianta nada que você argumentar para aquela pessoa, ela não vai aceitar. É aquela pessoa que não aceita o alimento sólido ainda. Ela ainda está comendo a papinha do evangelho, ainda está aprendendo. Mas e aqueles que já têm um entendimento? Como vão guerrear contra os falsos cristãos? É simples, pegue aquilo que eles estão pregando e pregue a verdade em cima daquilo que eles estão pregando. Você não precisa nem citar o nome deles. Você vai citar, ó, foi pregado isso aqui numa certa igreja, assim, assim, assim. Mas só que isso aqui é assim, assim, dessa forma, não é daquela forma que foi pregado. Ainda bem que nós temos ainda o direito de contender nesse sentido, porque se esses caras tivessem dominado o nosso país, eles logo, com apoio político, né, que a política lhes protege das prisões, do charlatanismo, logo ia criar leis para que a gente não pudesse confrontar aquilo. E aí, com o tempo, alguns iam lutar contra aquilo, mas com o tempo as pessoas iam se acomodar, porque ninguém quer perder emprego, ninguém quer ser preso, ninguém quer passar por lutas, né? E com o tempo eles iriam continuar mantendo essa escravidão espiritual, porque a pessoa que está nutrindo, né, que está ou sendo nutrido por um evangelho desse, ou que está confirmando o evangelho desse, simplesmente ela não recebe conhecimento algum. Não significa que elas não podem ser salvas, porque Deus sabe que elas não têm culpa daquilo ali, e mesmo naquela pequenez de conhecimento, Deus as salva, porque elas têm zelo pelas coisas de Deus. Só que ao extremo, de uma forma extrema. É por isso que a gente vê tanta confusão. E as pessoas aqui fora adoram uma confusão. Quando o cara de outra religião vem, ameaça o cristão que tentou convidar alguém para a igreja, as pessoas adoram essas coisas, né? Mas não entende que o mundo é composto por muitas pessoas e pessoas que às vezes nem sabem do que está falando. Então, só que aquela pessoa já não gosta do evangelho, já não gosta do cristianismo, já tem realmente uma visão ruim, né? Por conta de tudo que é jogado, tem o charlatanismo, tem o fanatismo. Aí as pessoas vão vendo isso, vão criando ódio da figura do cristianismo. Mas tem aquelas pessoas que pregam direito. E essas pessoas que têm ódio da figura do cristianismo também têm ódio dos pastores que não conseguem impactar com a mensagem verdadeira os ouvintes. Como que a mentira consegue impactar mais, se maior é o que está em nós do que o que está no mundo? Sabe, como que a mentira consegue impactar mais do que o verdadeiro evangelho? Então não adianta os evangélicos serem 40% da nação, mas não estão sendo impactados pelo verdadeiro evangelho. Porque no momento que o cara vai na igreja, porque ele precisa de casa, de carro, de enriquecer, porque está tudo bom na vida dele, e por isso que ele quer mais, ele não está buscando o verdadeiro reino de Deus.
Como Jesus falou para aqueles homens, vocês me buscam por conta do pão que eu multipliquei no deserto e vocês ficaram saciados. Então, como Deus é recompensador dos que o buscam, está escrito isso, às vezes aquela primeira impressão que as pessoas tiveram de Deus foi de um Deus abençoador instantaneamente. O cara chegou desempregado há 10 anos, chegou na igreja, por uma semana o cara estava empregado. Então a pessoa começa a achar que Deus funciona dessa forma, que ele vai ser um gênio da lâmpada que vai atender todos os seus desejos, quando que na verdade não é verdade isso. Que na parábola do semeador mostra as perseguições por conta da palavra que é semeada, né? A luta espiritual que ocorre quando uma pessoa tenta sair do império das trevas, né? Começa a dar ouvido ao evangelho. Isso está lá na parábola do semeador, as dificuldades que o inimigo impõe. Jesus chega a chamar de valente. Então essas dificuldades fazem com que muitas sementes não gerem frutos, ou gerem frutos temporários, ou gerem frutos bons. Então, essa luta, né? Às vezes as pessoas querem explicar tudo tintim por tintim na Bíblia. E às vezes uma palavra simples. Você leu o livro de Lucas, ali você leu uma história de Nicodemos, né? É necessário nascer de novo. Você lê a história de Zaqueu, histórias em quadrinho, parece história em quadrinho. Mas são essas histórias que conseguem impactar, porque como ela é a palavra de Deus, conforme a pessoa vai estudando aquela palavra, é como se aquele pão que Jesus multiplicou no deserto, né? Trouxe 5 pães e 2 peixinhos, e dali foi provendo muita bênção. É como se a palavra fosse isso. Pequenas palavras, um cesto de pão, né? Contendo a palavra poderosa de Deus, e Deus vai trabalhando através dessa palavra no coração do homem. O ser humano está passando por coisas que só Deus sabe, e ele vai nutrindo ali. Por isso que a fé vem por ouvir a pregação. O cara está fraco, ele vai lá, ouve a pregação. Só que o que acontece no Brasil é que estragam a pregação. A pregação de hoje é como se ela fosse um bolo muito bonito, muito bem confeitado, que você come, mas quando você come, no finalzinho do bolo, tem alguma coisa ruim. E essa coisa ruim, eu falo que é a imagem do evangelho pregado. Por quê? Porque ele é bom, mas tem atributos de valores ligados a ele. A pregação dá o aspecto que o cara está pregando por dinheiro. Às vezes o cara faz um programa de televisão, né, esses dias. Aí se você quer esse programa, você tem que dar R$ 50 para ter o CD, né? Gente, a visão disso pro mundo, pra gente que é cristão, a gente pensa, pô, o evangelho tem que continuar, o evangelho precisa de recursos. Mas eu te falo, eu acho que não está certo dessa forma. Não é a qualquer preço, tem que ser perfeito o caminho. A gente não pode dar motivo nenhum para que falem de nós, porque vão falar do cristianismo sem haver motivo, mas que eles sejam envergonhados pelas próprias palavras. Então a gente está dando algum motivo. Existe um motivo, e o motivo é financeiro. Os fariseus, eles olhavam Jesus e diziam assim, olha lá, ele vai e a multidão segue ele, e ele não aproveita. Eles mesmos tinham um testemunho de Jesus, Jesus não se aproveitava daquela situação. E a Bíblia nos convida a sermos como Jesus, ter a mente de Cristo, pensar como Ele, raciocinar como Ele. Ou seja, como Jesus pensa, eles vão me ver e vão tentar tirar algum juízo de valor de mim e não vão achar nada. Até os hipócritas, os ignorantes, os fariseus. Por quê? Porque ele precisava dar um testemunho perfeito. Paulo ensina isso a Timóteo. Foge dessas coisas. Segue a misericórdia, a justiça, o amor. A gente precisa dar um testemunho perfeito, porque o perfeito impacta. Olha a situação que ficou Paulo quando ele tinha que tirar recursos de uma certa igreja para ajudar a outra. E no futuro, alguns daquelas igrejas argumentaram que Paulo estava interessado em valores com aquela igreja. Só que eles ficaram envergonhados porque Paulo tinha um argumento, ele sabia que poderia acontecer isso. Ele diz assim, eu alguma vez
vim aqui pedir de vocês alguma coisa? Não, pelo contrário, eu tirei de outras que tinham para ajudar vocês. E ele fala que não deve ser os filhos que entesouram para os pais, e sim os pais entesourar para os filhos. O maior exemplo é de quem está na frente, é de quem está no conhecimento, é de quem está pregando. Vocês nunca vão aprender isso. Os pais entesouram para os filhos. Vocês que são líderes de igreja, vocês têm que deixar um tesouro de valor. Não importa se a sua igreja não vai crescer tanto, mas que ela cresça em valor, porque se ela crescer sem esses atributos, ela vai crescer minguada, ela vai crescer mal falada, difamada e vai estar envergonhando o Evangelho. Se ganhou 1 milhão de almas, poderia ter ganho 30 bilhões. Poderia realmente sair. Às vezes, será que não é isso que faz com que os milagres